Olá, tudo bem? Estávamos sumidas, hein? Sim, por bons motivos, muito bons Ótimos motivos, motivos. mas estamos de volta para mais Estamos de 30 minutos com você. E hoje nós vamos Sim, falar pode contar. de um assunto super interessante. Fala aí, Cacá. Para que ser forte, Por quê? não é? Nossa Para que ser Senhora, forte? olha, tem tanta coisa para a gente explorar nesse tema, né? Não é? Nossa, tem vários e vários. Chega um monte de informação aqui. Então, a gente pode começar nessa. Você quer começar do ponto de vista emocional ou físico? Tanto O que você faz, vamos lá, a gente vai falar de tudo. O que der Então, vamos tempo. lá. Nesses 30 minutos a gente vai fazendo a sopa. Vai botando todos os ingredientes dentro e vê como é que fica. Bora. Então, a gente pode até começar assim, né? O que é ser forte? Acho que a primeira pergunta, o que é ser forte? Da onde vem isso, né? Porque ser forte é ser forte, vem uma força, né? Vem uma potência quando a gente traz essa palavra, né? Ser forte, se a gente for falar do ponto de vista muscular, é você ter músculos realmente fortes, mas do ponto de vista dele estar apto a fazer as contrações musculares, né? A gente só consegue realizar ações a partir da contração muscular. Se esse músculo está enfraquecido por várias razões, a contração ela é mais pobre, ela se torna mais lenta, então isso tem um reflexo, né? Se a gente for pensar o ato da gente caminhar, que é os músculos mais fortes do nosso corpo são os músculos dos membros inferiores, né? Claro. Quadris, pernas, pés. Imagina se a gente não tem os nossos pés fortes, como que eles sustentam, né? Todo esse grande eixo, e aí tudo junto, o músculo, tendão, ligamento, né? Todos os sistemas, né? Nessa conjunção. Então, ser forte, não necessariamente eu tenho que ser aquele músculo gigante, mas aquele músculo ele tem que estar fortalecido para exercer as ações. Quando a gente exerce as nossas ações musculares, o que a gente se torna? Independente, não é? A gente tem autonomia. Eu vou, eu volto. Então, eu tenho liberdade, capacidade, autonomia de usar os meus músculos em prol das ações que eu vou fazer, né? Que são inúmeras dentro do nosso dia a dia, né? Inúmeras. Né, no ponto de vista de ação, de movimentação, de ir, fazer, realizar. Então, o forte, para mim, é isso, né? Ser forte. O que é ser forte? É eu ter os meus músculos aptos para exercer aquelas ações. Agora, eu posso deixar esses músculos mais fortes? Sempre, sempre. Através do que? Do nosso lindo e maravilhoso exercício físico. Não há outra via, não há outra via. Até há, mas não é isso que a gente quer, de fortalecer esses músculos, né? Ganhar força, ganhar potência, ganhar vida, né? Ser forte é ter vida. É você desfrutar de tudo que tem aí disponível para gente. Então, o exercício físico vai te proporcionar esse ganho de força, potência, resistência, né? Porque a resistência muscular, ela traz um outro tipo de força, né? Então, a resistência te leva a fazer atividades com mais tempo, né? Então, assim, uma corrida, uma natação mais forte, andar de bicicleta mais quilômetros, uma caminhada mais longa, né? Tem pessoas que fazem caminhadas, né, que fazem, principalmente em Santiago de Compostela, né, que são semanas caminhando. Então, se eu não tenho resistência,
eu posso fazer, mas eu vou ter um déficit, né? Eu vou cansar mais, eu vou me exaurir mais, eu vou ficar mais cansada, eu vou ficar mais lentificada. Então, isso é realmente um treino. E treino a gente entende bem, né, Sam? A gente tem aí um monte de ferramentas para os treinos, né? Inúmeros. Como a gente sempre fala, o mais básico de tudo, que é sentar e levantar. Mas quantas vezes no dia a gente faz essa ação? Sentar e levantar, sentar e levantar. Então, se a gente traz esse exercício de sentar e levantar com consciência de como sentar, a gente já está, além de fazer a ação de sentar, trabalhando esses músculos, né? Músculos abdominais. Se eles não estão fortes o suficiente, o que vai acontecer? Ele vai lesar, ele vai começar a trazer lesões para minha lombar, né? Então, eu começo a ter as dores, eu começo a ter enfraquecimento, eu vou dormir, eu sinto desconforto. Então, tem aquela, né? Aí vira aquela grande sopa, né? Vira uma feijoada, na verdade, né? Porque é tanta coisa que vai entrando dentro desse corpo, dessa, né? Na verdade, é do esqueleto, né? Porque a partir do esqueleto que a gente tem as outras camadas que vão compondo até virar essa figura humana, né? Então, assim, cada vez mais que a gente traz força, fortalecimento para o nosso corpo físico, mais independência, mais autonomia, mais ação, mais liberdade. E isso a gente adquire desde quando? Da infância, né? A gente vai adquirindo toda essa potência, essa força lá na infância. Então, estimular, sim, essas crianças começarem quanto antes uma atividade física, né? Claro, orientada, disciplinada, né? Com supervisão, isso é fundamental. Senão a gente começa também a fazer as lesões mais cedo, né? Então, isso é muito importante. E eu digo isso como experiência da minha casa. A Nina fazia Kung Fu, não estava completamente fortalecida, preparada, foi fazer um salto, quebrou o metatarso, um dos ossinhos do pé. Então, olha, muito tempo até ter uma recuperação, porque não foi olhado com tanto cuidado, aquela lesão, acabou deixando passar, então o próprio corpo foi fazendo o processo de consolidação, mas com muita, custa. Então, hoje, até hoje, se ela vai fazer algum tipo de atividade, ela sente aquele ponto, está consolidado, mas não foi tratado a liberação do ponto de dor dali, né? Então, são ferramentas que a gente tem que trazer. O que é? Uma delas é fortalecer e tirar do cérebro aquela programação, né? Desbloquear isso. Porque senão vai sempre estar vinculado. Eu vou fazer tal coisa, mas eu não posso porque eu tenho dor. Não tem mais dor. Não existe aquela dor física. Ficou só a dor registrada no emocional. Então, tudo isso tem muita coisa para a gente trabalhar, né? E do ponto de vista dessa emocional, você é uma das pessoas que mais entende do assunto, de como a gente libera, né, essas emoções que estão no físico e ficaram ali impregnado no nosso cérebro, no nosso corpo sutil, né? Então, você tem inúmeras ferramentas. Uma delas é a acupuntura. A outra que está sendo, assim, um manche maravilhoso são os ímãs, né? O biomagnetismo tem trazido isso para a gente, né? E a gente realmente, eu comprovei, né? Eu realmente recebo sempre essa ação. Então, conta um pouquinho, Sam, aí desse ponto, como a gente também trabalha. O que a gente ganha de força, mas se não bem cuidado, a gente faz alguma lesãozinha, e isso precisa ser muito bem olhado. Exatamente, né? A gente fala de força, a força física é super importante. E tanto eu que já tive experiência de corrida, como a Karina corre assim, há décadas, ela é especialista nisso, né? Corredora de corridas longas, e eu já tive também durante alguns anos essa experiência. Ainda assim, mesmo nesse nível,
para a gente chegar lá, a gente precisa fazer um trabalho de força. E nenhuma de nós duas éramos marombadas, nem aquela coisa, pelo contrário. Você tem que ter um músculo forte para fazer a sua atividade, seja lá qual ela for, né? Como ela falou, sentar, levantar, segurar uma sacola. Se você não tem força, estrutura na tua coluna, na tua lombar, nos teus músculos que dão suporte para os teus ossos, você vai ao supermercado e volta ferrado, porque você carregou peso, né? A gente, um bom exemplo é a gravidez, né? Que você vai preparando o seu corpo para ir recebendo aquele peso, vai ficando super pesado, e depois vem o bebê, que você tem que segurar. Se você não trabalha essa musculatura, você vai ficar ferrado, com dor nas costas, porque você tem que fazer movimentos que você não está acostumado, carregar um peso que você não está acostumado. Então, em todos os momentos da vida, a gente precisa estar trabalhando. E vem a partir do uso. Se você não usa, ferrou, né? Eu tive, quando meu filho nasceu, meu mais velho, eu fiquei num tempo em repouso, precisei ficar em repouso. Depois eu fiquei, as minhas pernas estavam tão fracas e sempre foram fortes, mas ficou tanto tempo sem usar aquela musculatura que eu fiquei com medo de subir e descer escada, porque eu estava com o bebê no colo. Então, se eu caísse, eu tinha pavor. E estava muito enfraquecida a minha musculatura, né? De suporte, dar suporte para o joelho. É muito engraçado, porque se não tá. E dá para sentir, se não tá forte, fica frágil. Então ela fica instável. E aí não só o joelho, mas o pé, a coluna, tudo, os braços, né? Então a gente se ferra, né? Às vezes está morrendo de dor. E tem um protocolo que é um pouco mais antigo. Se está doendo, não mexe, não faz exercício. Às vezes, muito pelo contrário. Se está doendo, você tem que fazer. Você tem que fazer para fortalecer, para aquilo passar, como ela falou, a memória da dor, né? Se está fraco, quantas vezes a gente não se lesionou? Não foi, Karina? Porque tinha uma estrutura em algum que a gente não trabalhou bem, que não estava forte. Então, a gente lesionou, e normalmente, quando a gente está usando muito, se a gente extrapola, porque a gente tem meio fominha, a gente dá uma extrapolada, agora, não, mais um pouquinho, aí se machuca, porque não estava preparado para tanta carga, tem um limite, né? E é interessante o trabalho que cada grupamento muscular faz, cada corpo está preparado para fazer. Você vê aqueles caras super marombados, não sei o quê. Bota o cara para fazer um alongamento, bota o cara para dar uma corrida. Não aguenta. O corpo tá, aquele grupamento está forte para determinada tarefa. Isso. Né? Tipo, levantar um halter super pesado, fazer não sei o quê. Agora, para outras tarefas, não tá. Então, o nosso corpo precisa estar forte para nossas atividades, para nosso funcionamento. Quem eu sou, o que eu faço, como eu vivo. Então, eu preciso ter força para minha forma de viver, né? Mas se naquela forma de viver eu também, nem aquilo mínimo que me dá qualidade de vida eu não estou forte, eu vou sentir dor, eu não vou fazer bem, daqui a pouco eu tô parando, daqui a pouco eu tô deixando de viver minha vida de uma forma saudável, ampla e feliz, porque eu não tô dando conta, né? E essa questão emocional, né, de ser forte, é a estrutura que está associada ao corpo, não tem jeito, né? O corpo se ressente também quando as nossas emoções não estão equilibradas, né? Eu digo aqui, eu estou sofrendo, estou passando por uma situação muito difícil na minha vida, mas eu tenho que ser forte, né? E aí que a gente acha que ser forte é aguentar tudo, é não chorar, né? A gente aprendeu, principalmente os meninos, homem não chora, que tem que ser forte, né? Então isso é uma bagunça terrível, porque a nossa força não está em não expressar a emoção,
né, porque a emoção tá Isso. lá, você tá sofrendo, você tá triste. E aí é muito sutil, porque é muito individual, o que me traz tristeza, sofrimento e me deixa muito abalado, não é o que abala o outro, né. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa é fraca, a pessoa não deu conta, porque aquilo isso aí, né, desqualifica, né, minimiza a dor do outro, o sofrimento do outro, porque o outro não é forte, porque não aguentou, o outro, aquele ali é fraco, não aguenta nada. Então essa é um trabalho, muito importante que a gente precisa cuidar de nós, né, a gente sempre fala disso, para trazer o equilíbrio, fortalecer o nosso equilíbrio emocional, né, para a gente lidar também com as emoções, né, como a gente vai reagir a essas emoções. O nosso corpo físico estando forte, nesse âmbito que a gente falou de movimentação, de lidar com a vida, de poder circular pela vida, de poder fazer as coisas minimamente que a gente faz, é importante, porque as emoções elas estão associadas ao nosso corpo. Os órgãos, eles são responsáveis pelas nossas emoções, né, a gente fala muito disso na medicina chinesa, nas medicinas orientais, e não só, mas o quanto, a gente precisa estar saudável, forte no sentido de saudável, forte no sentido de pronto para a ação, inteiro, né. Então se eu tenho, um desequilíbrio da minha energia do fígado, por exemplo, eu posso estar toda hora ficando com raiva de tudo, furioso, desnecessariamente, tipo com limite, né, aquela um limite muito a ponta da linha, assim, de qualquer coisa estoura, explode, porque Uhum. eu não estou trabalhando bem, esse órgão energético, né, e físico, eu não cuido bem dele, né, eu não dou uma alimentação adequada, eu não faço o que eu preciso de uma forma geral, e aí as minhas emoções vão ser, mostradas a partir desse desequilíbrio, né. E ao contrário, se eu não trabalho as minhas emoções de forma para equilibrar, assim como eu trabalho os meus músculos, eu vou fazer meu corpo sofrer, porque uma coisa leva a outra, né. É uma troca, é tanto um leva ao outro, quanto o outro leva a um, né. Então, quando a gente está, com medo, por exemplo, o nosso corpo fica todo contraído, várias coisas no físico acontecem, e é pontual. E o nosso corpo está preparado, às vezes até não, mas se a gente está o corpo está né, forte inteiro, ele aguenta aquele baque, aquela Isso. contração instantânea, momentânea, Uhum. aquela força, às vezes você está com medo, você tem que fugir, já tem que sair correndo, tá com muita pressa, tem que fazer uma coisa. O teu corpo aguenta dar conta daquele movimento instantâneo que acontece, intenso. Depois você volta. Às vezes a gente fala assim: "Nossa, me estressei, fiquei com uma dor no pescoço, meu trapézio está ferrado", não é? A gente sabe como funciona, mas se eu tenho um corpo mais forte no sentido de trabalhado para o meu dia a dia, para fazer movimentos importantes para mim, quando vem, de repente, uma sobrecarga emocional também de uma coisa, um pico, alguma situação que eu tenho que sustentar por mais tempo, meu corpo sustenta. E se aquilo se mantém por muito, 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 muito tempo, a gente vai fazendo lesão, Isso. lesão. Quantos Lesão. de nós não tem artrose? Esfara, é tanta potência que usa, né, que o corpo às vezes vai fazendo aquela contração, usando uma força que é o contrário, desnecessária para dar conta daquela Uhum. emoção, que Isso. esfarela o osso, né, Isso. que vai fazendo o osso vai saindo do lugar. Então, o quanto é importante a gente equilibrar também as nossas emoções, para não fazermos o corpo sofrer.
e equilibrarmos e ficarmos fortes para que o nosso emocional também dê conta de lidar com o que chega, sem sofrimento no corpo físico, né. E temos realmente muitas ferramentas. A mais simples, que eu acho simples hoje, da forma como a gente trabalha e apresenta, é uma meditação. É você estar Isso. atento, é você meditar, você estar Uhum. presente com você, da forma que você faz, do jeito que você gosta de fazer, mas é você estar conectado. Então você consegue estruturar essa emoção, voltar para o seu centro. Esse é um trabalho de força energética, de alinhamento, Isso. né. Então você vai se fortalecendo emocionalmente, mentalmente e fisicamente, para dar conta de tudo que está acontecendo, e espiritualmente também, né. Então, passar um tempo com você, se conectar, fazer o exercício, o treinamento de estar alinhado com emoções equilibradas e saudáveis é imprescindível. E aí sim, como a Karina falou, tem muitas outras formas, né, o trabalho com cristais, que vão trazer essa potência. Um cristal, você imagina a força que tem um cristal desse, a força Uhum. energética, a força material, né, Uhum. ali mineral que tem em cada cristal, né. Então, assim, isso aqui é uma potência. E esse campo que traz pra gente é um trabalho extraordinário. Né, o próprio biomagnetismo, o ímã, ele vai instantaneamente alinhar. Claro, colocado no lugar certo, fazendo, né, nas posturas certas, ele instantaneamente alinha. E aí vai alinhar o quê? O físico, o emocional, o mental, tudo junto, né. A agulha, para quem gosta de agulha, para quem gosta de acupuntura, tá lá, quem gosta de shiatsu, pressão, massagem, você está Isso. alinhando, você está reorganizando aquela estrutura bagunçada, né. É Então incrível, vai é botando tudo em incrível. ordem. Agora, o uso do você fazer um trabalho com cristal, você fazer uma meditação, você fazer sessões de acupuntura, de massagem, ou seja lá a técnica que você quiser, não vai fazer com que seus músculos sejam trabalhados e Não, fiquem prontos para ação. isso. Você vai também, em conjunto, fazer um trabalho físico Isso. para você caminhar, fazer uma caminhada de meia hora ou de uma hora, que todo mundo recomenda e é fácil. Você precisa ter força nos pés, nas pernas, no joelho, no quadril, senão você não levanta no dia seguinte, porque você É. ferrou a tua lombar. Não é? Eu sei porque eu já tive, né, esses períodos de não fazer, de ficar ali em repouso, ficar ferrado, ou ficar lá, e depois quando você volta, dói até o fio do cabelo. Vai dizer assim: "Não, nem Uhum. levantei peso, né". Não, fiz uma caminhada, cara, tá tudo mole, fora do lugar, Uhum. desconjuntado, então você vai sentir dor. E a dor faz o Uma quê? coisa. Mexe com a tua Não, emoção. Aí você fica claro. mal-humorado, zangado, furioso, achando que você nunca vai melhorar. Achando que tá ferrado, achando que precisa de uma cirurgia. Gente, aí começa a confusão. Então vamos para o simples? Vamos para o simples? Trabalha Isso. um alinhamento muscular, um trabalho. Olha, essa menina aqui, eu faço todo dia. O trabalho que ela me passa, trabalho de casa. Todo mundo aqui em casa sabe. Tem a minha hora da minha ginástica, que Isso. ela me passa. E eu tô aqui. E preciso fortalecer. Se eu quiser fazer uma coisa mais intensa, não sei o quê, eu vou trabalhando e vou Isso. ficando pronta. Agora, se eu não faço, o corpo grita. Eu fico furiosa, eu fico Uhum. zangada, eu fico triste, eu fico todas as Isso. emoções vêm, porque o meu corpo não tá bem e eu não tô dando conta de caminhar nessa vida. É. Essa é justamente isso.
O corpo, quando ele tem a oportunidade de ser trabalhado, de ser fortalecido, e ser integrado, né? Porque a gente integra dentro dele essas emoções junto com a nossa ação muscular. Ele realmente vai pedir. Você vai sentir falta de fazer uma caminhada, você vai sentir falta. Porque quando a gente faz atividade física, a gente também, em alguns momentos, a gente sai daquele foco da nossa rotina, e aí a gente se permite só estar com a gente, né? Você não vai fazer um exercício se você não prestar atenção no exercício. Você não existe isso. Não existe. Então, você se desconecta do externo e volta para você. Então, isso é realmente uma grande terapia, né? É uma grande terapia. Os insights que você recebe quando você está fazendo uma atividade física. Então, os alinhamentos ocorrem e às vezes a gente não está antenado que isso está acontecendo. Mas voltando um pouquinho na parte física, que para mim é algo essencial, é a gente fazer, eu tenho um aluno que a gente sempre fala assim, como que está a sua poupança? Como que está a sua poupança? Então, quanto é que a gente está rendendo, o que a gente está abastecendo, ali, tendo frutos de quanto você está trabalhando os seus músculos, né? É uma reserva, é literalmente uma reserva. Então, como que está a tua poupança muscular? Né? O que você está fazendo para que, se houver algum desequilíbrio desse corpo físico, você tenha uma reserva para utilizar, sem você chegar na lama, no fundo do poço. Então, quanto mais a gente tem, porque tudo é memória, né? Então, se a gente tem um trabalho muito bem feito muscular, existe uma memória muito positiva, que mesmo se você deixar de trabalhar um pouquinho, mas está ali estocada. Aí você vai lá, dá o seu gás de novo e volta a ganhar força e a potência. Principalmente nós que estamos cada vez mais o quê? Envelhecendo. Então, quanto mais poupança a gente tem agora, a hora que a gente estiver na nossa tenra velhice, a gente está apto a ir e vir e fazer tudo o que a gente deseja com independência, mesmo que lá na frente seja um pouco mais lentificado, não tem problema, isso é esperado, mas que a gente tenha uma velhice cheia de autonomia, é isso que eu desejo, a minha velhice cheia de autonomia, para eu continuar fazendo tudo aquilo que eu desejo, absolutamente tudo, sem ter que depender de alguém. Então, é desde já, eu não trabalho, não, comece a trabalhar hoje. Eu nunca fiz. Não, você pode começar hoje. Tudo a gente pode começar hoje. Absolutamente tudo. Cuidado físico e, com certeza, o emocional. Quanto mais equilibrado estamos, alinhados, muito mais fácil fica, porque alinhamento emocional libera o físico. Quanto mais a gente joga as tralhas fora, mais leve vai ficando esse corpo. Então, aí vai entrando o quê? Numa alegria, a gente sai daquele estágio que um dia quem não vivenciou, ou quem não vivencia, a gente vivencia, né? Tava aí com uma super conjuntivite, reflexo de um monte de lixo que estava lá no meu fígado. É atual? Pode ser, mas eu vejo que são coisas lá do passado que ficou estocada, estava estocada, e aí eu fui trabalhando e foi liberado, né? Então, essa atenção é super importante para que a gente tenha autonomia. E aí a gente sempre fala, né? O que é realmente ser forte? É eu ter essa vitalidade, eu ter essa plenitude de ter todos os meus corpos, físico, emocional, espiritual, alinhados, né? Com aquilo que é de cada um. Cada um tem os seus propósitos, cada um tem as suas vontades, cada um tem a sua verdade. Mas que ela esteja alinhada para a gente transitar, caminhar nessa vida com fluidez, né? A gente não veio aqui para sofrer. Nós não viemos. Não viemos. Exatamente. É incrível, porque eu ia falar isso, né? Sabe para que a gente. Para que ser forte? Para ser feliz. Isso. Porque a gente é feliz fazendo o que a gente quer fazer, o que a gente deseja fazer. Então, eu quero passear, eu quero Isso. ir lá ver um negócio, eu quero.
para transitar na vida. E aí, que é pior do que você querer ir fazer um negócio e não conseguir? Ou você chega Nossa, lá, não tô morrendo de dor, no dia seguinte fica todo ferrado? Então, assim, vai ser feliz, né? isso. Ser forte, mas não é ser marombado, é ser inteiro, tudo funcionando plenamente, com tudo alinhado, colocando no lugar. E Sim, se quando desalinha, se a gente está forte, volta para o lugar mais isso. rápido. Porque Uhum. né, o furacão passa, dá um chacoalhão, né? A movimentação, o samba rola, e depois a gente volta muito mais rápido. Então é isso. Desde Exatamente. um resfriado, desde uma briga, desde uma night, né? Dançando mais intenso, seja lá o que for, baculejo bom ou não, se a gente está forte, a gente volta zerado muito mais rápido. Pronto Com para a próxima, certeza. sendo feliz, curtindo a vida. É para isso. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.